comentário que eu recebi aqui no canal do YouTube. Olha, você é muito especial para Deus. Ele pode te ajudar. Só basta você dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Vou orar por você para que você possa ser liberto em nome de Jesus. Jesus te ama, filho. Ele me transformou. Eu tinha o espírito de travesti e hoje estou liberto desse espírito maligno. Jesus quer transformar e te levar para o céu. Faça a obra de Deus. Ele te ama. Não se entrega para o Satanás. Se arrependa de seus pecados agora, enquanto há vida. O inimigo tá doido para tragar almas. Não permita que ele faça essas coisas com você. Gente, solta a vinheta para eu responder esse comentário. Caralho, essa luz é foda. Me apaixonei. Gente, durante a vinheta eu tava até retocando a maquiagem aqui pra eu responder esse comentário. Uma vez ou outra aparece gente na minha rede social, em qualquer rede minha, TikTok, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Aparece gente preconceituosa, gente discriminando, gente que chega pra exterminar o seu ódio, o seu preconceito. Pelo menos aqui no meu YouTube tem um filtro que filtra os comentários ofensivos. Então, quando a pessoa comenta alguma coisa que vá me ofender ou vá ofender outra pessoa, o YouTube barra e me pergunta, me manda notificação se pode ou não postar o comentário. E geralmente eu oculto esse comentário, bloqueio a pessoa, enfim. Mas eu achei muito interessante esse comentário. Eu queria fazer um vídeo sobre isso. E como a pessoa já comentou isso na minha rede, eu já aproveitei, já incluí o comentário dela aqui. Não vou expor o nome da pessoa, porque eu não sei se essa pessoa realmente ela queria, pregar o que ela crê, se ela queria ibope, se ela quer que eu divulgue o nome dela, o canal dela, porque ela também tem um canal. Se ela quer que eu divulgue o canal dela. Mas aqui no comentário, ele se identificou como um homem que já foi uma travesti no passado. E deixou de ser travesti e hoje prega o evangelho que ele crê. Enfim, quero contar uma experiência minha para vocês. E aí que vocês vão me entender que comentários desse tipo não me atingem, porque eu já tive uma experiência muito grande, sabe? A respeito disso mesmo. Se você não assistiu o primeiro vídeo desse canal, que conta como eu me descobri trans, você volta lá e assiste. E aí você vai me ver, você vai ouvir toda a história de tudo desde lá da minha infância até hoje. Eles não sabem, eu cresci em família cristã, uma família evangélica. Eu também fui evangélica até meus 19 anos de idade. Então eu tinha... como se ser da comunidade LGBT é um pecado. Eu também acreditava nisso. Vim do interior, gente. Minha família é bem humilde, bem pobre. A gente morava lá na roça. E eu já me percebia diferente das outras crianças desde muito cedo. 6, 7, 8 anos de idade, eu já me percebia diferente. Eu já sabia que eu gostava do lado feminino. Tudo feminino. Isso aqui é um calção. Mas imagina uma blusa. Eu pegava essa parte aqui, ó, que você enfia na cabeça. Eu pegava essa parte, colocava aqui na cabeça e fingia que eram meus cabelos longos. Isso, eu devo que tinha uns 9, 10 anos de idade, então foi uma coisa muito natural. Foi exemplo que se você via de outras mulheres. Não, gente, porque eu convivi no meio de homem. Eu tenho 8 irmãos homens héteros cisgêneros. Se você não sabe o que é isso, clica nesse link aqui
pra você tá entendendo o que é, sabe? Pra sociedade são os homens normais, que se relacionam com mulheres. Nasceu um homem, gosta de mulher e é um homem. Pra sociedade, ele é um homem comum. E meus 8 irmãos todos são assim. E eu vivi no meio deles. Então, que exemplo que eu teria de feminilidade? Nenhum, porque eu só vivia no meio de homem. Se for pela opção sexual, que eu comecei a gostar de homem porque eu via muito homem na minha frente, meus irmãos são homens, por que eles não viraram a isso também, né? A opção deles também não é igual a minha de gostar de homem. Eles não viviam no meio de mulher e eles gostam de mulheres. E eu não vivia no meio de mulheres e não gosto de mulheres. Então, gente, é uma coisa natural. Você já nasce assim. Eles já nasceram dessa forma. E eu já nasci dessa forma também. Então, lá no interior, a gente não tinha nenhuma informação de nada. Nem de ser... a gente só entendia o que era ser um gay e uma lésbica. Só isso. Mas era proibido ser isso. Porque eu era da família cristã, evangélica. E, gente, meu telefone tá chamando. Deixa eu atender aqui, porque pode ser importante. Espera aí. Bom, voltei. De não ficar muito longo, eu vou resumir tudo. Gente, eu já peço que deixe o seu like, porque o que eu vou contar aqui, eu nunca contei pra ninguém mesmo, sabe? Nunca contei pra ninguém. É uma experiência minha com Deus, porque se vocês não sabem, eu acredito em Deus. Eu nasci na religião evangélica, Assembleia de Deus, acredito em Deus, inclusive até hoje eu faço minhas orações e ele me responde. A gente era uma família cristã. Meu pai, ele podemos dizer que é diácono da igreja, obreiro, não sei como vocês falam. E eu tenho um irmão que é pastor da igreja. E a gente cresceu na igreja Assembleia de Deus. É uma igreja que as mulheres não podem pintar as unhas. É uma igreja que as mulheres não podem cortar cabelo. Não pode nem raspar os pelos do sovaco, porque é pecado. Então imagina, a mulher não pode nem depilar as axilas. Imagina um menino que nasceu menino assumir uma transexual. É como o rapaz aí falou, né, no comentário. É direto pro inferno. Eles pregam assim. Quando eu morava lá no interior, eu já sabia que eu era diferente, só que eu não entendi o que eu era, né? Que eu era uma travesti. Mas eu sabia que eu era diferente. Por gostar sempre do lado feminino, né? Por gostar de ser do lado feminino. E como eu nasci no corpo masculino, e a sociedade toda lá, a igreja toda impunha que você teria que crescer, casar com a mulher, ter filhos e tudo mais, eu meio que seguia isso aí. Até porque eu era muito nova, eu não entendia bem, eu achava que era uma fase e tudo mais. Só que eu não me aceitava. Pra você ver que ninguém escolhe ser. A gente já nasce sendo. Eu via que eu era diferente e eu não me aceitava. Sim, eu me colocava no meio dos meninos, dos caras héteros, pra me passar também por igual eles. Mas eu sabia que eu não era, mas eu queria me passar. Fui eu, né, lá com o meu outro irmão, que é mais novo. A gente foi trabalhar numa lavoura. E nessas roças, assim, sempre tem plantação, né, de lavoura, de melancia, de pepino, enfim, de tudo. E a gente foi trabalhar. E a gente ficou trabalhando, né, lá no caso a gente colhia pepino, só pegava o pepino do pé e colocava dentro do balde. Era só isso, então era muito simples. E eu fazia isso com meu irmão e tinha mais um tanto de pessoas, inclusive muitas mulheres. O patrão chegou em nós e falou assim: eu preciso de 10 homens, 10 peão, pra ir comigo lá pro sul. A gente ia pro Rio Grande do Sul. Só que eu preciso de 10 homens, eu não quero mulher. E meu irmão ficou doido pra ir. E eu também, né, gente? Porque a gente ia voltar com muito dinheiro, que lá a gente ganha muito. E aí, eu moro em Minas Gerais, meu interior é de Minas Gerais, e a gente ia pro Rio Grande do Sul. Seriam uns 2 dias viajando. E a gente ia ficar lá 3 meses, a gente era menor de idade. Isso tudo aconteceu depois que minha mãe faleceu. Porque se vocês não sabem, eu não tenho mais mãe. Se você não assistiu o primeiro vídeo do canal, clica aqui
e acesse toda a história. O que aconteceu? A gente era menor de idade ainda, estudava na época, mas foi a época que minha mãe faleceu e eu tinha largado os estudos e tudo mais. Aí meu pai teve que assinar pra gente estar indo, porque a gente era menor. E eu fui, gente. A gente ficou numa casa, tipo um alojamento. E aí ficou eu mais 10 pessoas, homens, tudo homem, tudo peão. E meu irmão também, né? Então tinha eu, meu irmão, mais 8 peão. E, gente, eles viam que eu era diferente, porque eu sempre fui assim. Eu já nasci assim. Então, eu ouvia muito sussurro, tipo de piada, sabe? E eu ficava revoltada, porque eu não queria ser. Eu queria mudar. E aí, eu acreditando, né, na religião evangélica, inclusive lá a gente frequentava a igreja Assembleia de Deus, outra igreja fervorosa, que as irmãs não podiam passar nenhum batom, porque ia pro inferno. E lá eu e meu irmão frequentávamos essa igreja. E os caras lá dentro da casa, eles iam pra balada e a gente ia pra igreja. Aí, gente, de madrugada, toda madrugada, eu chorava, porque eu não queria ser o que eu era, porque eu sabia que eu era. Eu chorava muito, eu falava, Deus, por que comigo? Por quê? Eu chorava demais, gente. E quando eu lembro... E eu fico muito triste quando eu lembro, gente, porque eu poderia me assumir muito mais cedo, sabe? Sem passar por isso tudo, mas foi tão difícil. E eu não quero ser isso. É errado, porque eu acreditava assim. Eu falava, é errado, eu não quero ser. Me mude, por favor. E eu tentava olhar para as mulheres, para as meninas, para ver se despertava um desejo, entendeu? E cheguei até a dar um beijo lá numa menina lá, que era da igreja também. Só que eu não sentia nada. E eu falava, Deus, será que isso é normal? Gente, tá me ligando de novo. Ah, nem. Gente, eu sou casada. Aí eu falava, né? Eu chorava toda noite. E eu sei que meu irmão, ele desconfiava que eu escondia alguma coisa. E ele tentava me ajudar, ele tentava me proteger, inclusive. Quando a gente ia dormir, eu lembro que a gente colocava um tanto de coisa assim pra esbarrar na porta, sabe? Pra eles não entrar. Querendo ou não, meu irmão, ele tipo que me protegia. Eu acho que ele já entendia, entendeu? Que ali eu estava vulnerável a sofrer agressão, enfim. E só que eu não assumia o que eu era. Aí a gente nessa igreja, aí teve um dia, eu acordei de madrugada e falei assim, Deus, se o que eu sinto, se o que eu sou é errado, eu quero que o Senhor me fale. Porque, gente, lá na igreja lá do Rio Grande do Sul, que a gente via, tinha uma irmã, uma pessoa, né, uma mulher, porque na igreja fala irmã, ela era muito fervorosa, ela era muito fiel a Deus. E se você chegasse nela, se você tivesse algum problema, chegasse nela, ela já virava pra você e falava, você sente uma dor em tal lugar. É isso, Deus manda te dizer isso. Gente, ela tipo entregava a profecia, sabe? E ela chegava e falava, ontem aconteceu isso em sua vida, Deus manda te dizer que Ele te deu um livramento. E ela não sabia o que estava passando na vida da pessoa, ela nem conhecia a pessoa. Então a gente sabia que ela entregava a profecia vinda de Deus. Então eu falei com Deus naquela madrugada, chorando. Se é errado o que eu sou, se é errado o que eu sinto, eu quero que o Senhor me fale. Não importa se vai me envergonhar, eu quero que o Senhor me fale. Aí à noite a gente foi pra igreja. Aí chegamos lá, né? Aí começou um culto. E aí chegou a vez dela começar a fazer as revelações. Gente, ela revelava pra todo mundo, não falava nada de mim. Revelava pra todo mundo, não falava nada de mim. Eu falei, gente, será que Deus vai falar comigo?
E aí chegou um momento que ela virou e falou: tem uma pessoa que sente uma dor de cabeça insuportável. E é todo dia essa pessoa sente uma dor de cabeça. E essa pessoa toma remédio e a dor não passa. Ela falou isso. E eu, gente, senti essa dor de cabeça. Antigamente, eu senti essa dor de cabeça. Só que eu pensei, dor de cabeça todo mundo sente. Então não pode ser comigo. Falou assim, eu quero que essa pessoa, ela se ponha assim de pé. A pessoa que sentia a dor de cabeça, né? Eu pensei, mas todo mundo sente dor de cabeça. Né? Eu não vou levantar, porque... né? Dor de cabeça é uma coisa comum. Mas eu sentia, gente, uma dor de cabeça insuportável. Aí ela foi... Aí o povo começou a levantar. E ela falou assim, a pessoa que Deus quer que eu fale não levantou. E era eu que ela queria falar. Só que eu pensando assim, dor de cabeça todo mundo sente, então não vou levantar. E eu não levantei. Aí ela foi, virou e falou: é você, de jaqueta preta e branca. Eu tava com a jaqueta preta e branca na época. Você, jaqueta listrada, preta e branca. Faz favor. Ela falou desse jeito. Eu falei, nossa, agora Deus vai falar comigo. Vai falar que é certo ou errado. Fui lá, né? E aí foi outra menina também, falando que sentiu a dor de cabeça também. Mas aí ela queria falar era comigo. Aí ela falou assim, você sente uma dor de cabeça diariamente e essa dor não passa. E eu já tinha feito exame, gente, sinusite, de tudo, eu não tinha nada. Os médicos não descobriram o que eu tinha. E ela me falou isso, ela nem me conhecia, gente. Eu moro em Minas Gerais, ela é do Rio Grande do Sul, olha a distância. Ela nem conhecia a minha vida. Naquela época eu não tinha nada, nem Facebook, nem nada. Né? Nem me expunha assim na internet. Aí ela foi e falou tudo que acontece. Que eu tomo remédio, no Sara. Eu falei, sim, é isso mesmo. E eu já esperando, né, ela falar o resto. Porque o que eu pedi a Deus, ela não tinha falado. Aí ela falou assim, eu profetizo que a partir de hoje você não vai ter mais nenhuma dor de cabeça. Se você sentir dor de cabeça, tomar um remédio, a dor vai sumir. E aí ela foi, mandou sentar no meu lugar. E eu voltei triste, porque falei, nossa, mas o que eu pedi a Deus, ele não vai falar? Aí, gente, quando o culto acabou, aí eu tava indo embora. A gente já tava saindo já pra voltar pra empresa, pro alojamento. Aí, gente, o povo não deixa em paz, não. Chegou a mensagem. Aí foi lá, a gente já tava indo embora. Aí, de repente, eu sinto uma mão tocando meu ombro. E aí, gente, eu senti a temperatura daquela mão muito forte, muito quente. E nem parecia ser de uma pessoa, sabe? Olhei, quando eu virei pra trás, era ela, a irmã. Ela virou pra mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer com você, o que tinha de errado com você era somente a dor de cabeça, tá? Porque o restante tá tudo certo. Ela me falou assim, gente, e era Deus falando. Ela me falou, o restante tá tudo certo, não tem que mudar mais nada. Ela me falou. Eu sinto que não era ela, né? Era Deus me falando, respondendo minha oração, que eu sempre chorava toda madrugada pedindo. E ele tava me respondendo ali. Aí ela falou, e Deus não permitiu que eu falasse no público, que eu falasse em público, porque Deus não envergonha os seus servos. Gente. Aí, gente, acabou. Eu saí chorando. Saí chorando mesmo, mas eu disfarçava pro meu irmão não ver. E por dentro eu tava em lágrimas. E eu não sei se meu irmão lembra disso, porque ele era muito novo, a gente era muito novo.
Só que eu muito nova, desde muito nova, eu entendia que eu não era igual a ele. Apesar de ter nascido do mesmo sexo que ele. Então, gente, eu saí de lá chorando, em lágrimas. E eu falei, eu quero ir embora, quero voltar para Minas Gerais. Porque eu pensando, né, Deus me trouxe pra cá só para eu passar por essa experiência. Porque talvez no interior eu não teria essa experiência. E eu falei, eu quero voltar, eu quero ir embora. A gente tinha feito um contrato de 3 meses, a gente nem podia sair antes. Só que aí eu liguei pro meu pai e falei que a gente ia voltar pra escola. E veio então todo de ladainha, né, pra voltar. Eu não queria ficar lá mais no meio daqueles homens lá. E sabendo que eu tava presa, né, e Deus já tinha me falado que eu sou uma pessoa normal. Aí eu falei, eu quero voltar. Aí liguei pro meu pai e falei assim, que a gente ia voltar pra escola. Que era pra ele ligar pro homem, pro chefe, falando, né, que a gente ia ter que estudar e pra gente voltar. E foi isso que aconteceu. Uma semana a gente já tava de volta. E aí, gente, depois que eu voltei pro interior, eu não me assumi lá. Porque lá é uma cidade muito fechada, de mente muito fechada. Eu já entendi o que eu era, mas eu não me assumi lá. Eu só fui me assumir quando eu cheguei na capital, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E se você quiser saber como que eu cheguei, no final você vai lá e assiste ele. Vai aparecer aqui no final e você vai lá e assiste. Você vai lá e assiste. Então, gente, aí hoje a pessoa vir fazer esse tipo de comentário aí, que eu li pra vocês no início, pra mim não muda em nada, gente. Porque é assim, a pessoa aqui no caso, ela tá falando regras de uma certa religião. Ela não tá falando aqui em nome de Deus. Porque Deus é amor, sabe? E Deus jamais vai falar que vai te julgar no fundo do inferno. Porque você é uma coisa que você já nasceu sendo. Gente, eu sou uma pessoa normal, eu trabalho, eu faço bem, eu ajudo pessoas, eu tenho minha casa, tenho meu marido. Então, assim, os meus amigos, gente, eu ajudo todo mundo. Então, assim, eu faço bem, eu não roubo, não mato. Eu não faço nada que, pra lei, é crime. E Deus, aí no último dia eu vou chegar lá de Deus e Deus vai falar: você foi uma pessoa boa, você sempre pregou amor, você sempre foi uma pessoa que ajudou as pessoas, uma pessoa que ajudou os necessitados, mas você é travesti, então aparte-se de mim, porque eu não quero você. Sendo que eu já nasci assim. Será que Deus, ele vai fazer isso? Eu acho que não, porque o Deus que eu acredito é um Deus de amor. E ele ama a gente do jeitinho que a gente é. Cada um tem uma experiência com Deus. Esse rapaz comentou aqui, ó. Ele disse aqui que ele já foi uma travesti, né? Ó, ele já foi um travesti. Eu vou falar no masculino, porque a gente, travesti é uma identidade feminina. Não se usa falar o travesti, é a travesti. Mas no caso dele aqui, a gente pode tratar no masculino. Por quê? Porque, gente, se ele voltou atrás, ele nunca foi uma travesti. Porque você nasce sendo, você não se torna. Então, o caso dele aqui, talvez ele foi pela onda, né? Pela moda, não sei. Sei lá. Existem casos também de pessoas que são abusadas na infância e acaba, né? E acaba indo por esse lado e depois se arrepende. Mas aí não é a questão da pessoa ter nascido dessa forma como eu. Eu nasci numa religião cristã. Eu nunca fui abusada. Eu nasci numa religião evangélica. Então eu tinha tudo para crescer também com essa mente fechada, com esse preconceito na mente de que ser um LGBT é pecado. Mas eu nasci sendo LGBT. Então é a coisa que se nasce, não se vira.
Então, gente, esses comentários, alguém chega pra mim e fala esse tipo de comentário, não me atinge, sério mesmo. Porque eu já tive a minha experiência com Deus. Deus já me disse o que estava de errado na minha vida. E Deus me falou, e Deus mesmo me falou o que não tem mais nada de errado. Então, eu não posso questionar a Deus. Então, gente, ó, minha família é toda evangélica. Tem alguns irmãos meus que saíram. Eu tenho meu pai, é obreiro na igreja, diácono, não sei, presbítero, um negócio assim. E eu tenho um irmão que é pastor da Igreja Assembleia de Deus. E assim, é claro que se eu chegar neles e perguntar qual é a opinião deles, eles vão falar que não concordam, porque é o que eles creem. Mas a experiência que eu tive com Deus é minha, é única, entendeu? Então nada vai mudar o meu pensamento, nada vai tirar aquela experiência que eu tive com Deus para entrar em uma regra de uma religião. Porque tem religião que aceita, tem religião que não aceita. Tem religião que cortar o cabelo é pecado, outras não. E essas todas mesmas pregam o mesmo Deus. Então por que existem essas regras de que cortar o cabelo é pecado e na outra que prega o mesmo Deus existe a regra de cortar o cabelo não é pecado? Então assim, eu acho que são coisas que o homem coloca como lei, né, dentro da igreja, doutrinas. E a mesma coisa é você não aceitar uma pessoa que nasceu dessa forma. É a mesma coisa de você não aceitar um deficiente que nasceu daquela forma. E eu nasci assim. Os LGBTs nasceram assim. Então, gente, quando você for comentar alguma coisa, você pode pregar, claro. Inclusive eu deixei o comentário lá. O comentário tá aí. Eu não vou colocar o nome da pessoa e nem que vídeo que tá, mas o comentário tá aí. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Eu não sou contra quem prega, né, a sua crença, a sua vivência. Mas desde que não chegue atingindo ninguém. Isso aqui não me atingiu, mas porque eu já tive minha confirmação com Deus, que eu não estou errado e não há nada de errado comigo. Mas uma pessoa que está começando agora, está toda confusa, não vai nem no psicólogo e recebe um comentário desse ou dessa, tira a própria vida. Um comentário desse, porque acha que ela está vivendo no erro, que ela está vivendo no pecado e que ela vai parar lá no fogo. Então, gente, essa pessoa que está comentando isso aí, ela não está pregando o amor de Deus. Ela está pregando o que ela acredita, né? A doutrina da igreja dela, não o que Deus disse. E ao mesmo tempo ela pode machucar muitas vidas, ela pode tirar vidas, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Vocês não vê eu vindo aqui falar sobre religião e nem de política, nem de esporte, porque eu acho que são coisas que não tem que vir aqui falar, não tem que ser falado, né? Cada um acredita naquilo que quer. Eu falo sobre transexualidade porque eu sou uma pessoa trans. E eu conto as minhas vivências, as minhas experiências. É isso. Gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, comente aí o que você não gostou, tá bom? Se você é uma pessoa que acredita no amor, acredita em Deus como eu, comente aí embaixo, tá bom? E se você acha que a travesti, a mulher trans, os LGBTs em geral vão pro inferno, comente aí também, pra gente tá debatendo esse assunto, tá bom? Um beijo e eu volto, tá? Caralho, essa luz é foda.